Minhas lindezas, bom dia! Hoje a gente vai fazer uma live com a Renata, já já ela tá entrando por aí. Divulguem aí para amigos de vocês, divulguem aí nos grupos de vocês. A gente já vai dar início. Olá, Sandra! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, enquanto eu encaminho aqui a live também para as pessoas que estão me perguntando aqui no WhatsApp, vão encaminhando aí também para os amigos de vocês, para as amigas de vocês. Esse é um tema hoje muito importante, muito sério, de como os traumas emocionais reagem no nosso corpo. Toda vez que a gente sente situações e vive situações, o nosso corpo responde, o nosso corpo grita. Então eu vou aqui, oi, Rê! Como vocês estão, gente? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se a Rê consegue entrar. Ah, tá. Tá me Oi, Rê. ouvindo? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. E você, meu amor? Saudades de fazer as lives com você. Eu também. Eu tô achando sua voz um pouquinho baixa. Vê se você consegue aumentar aí. Taxa. Pessoal, para vocês, como é que tá? Que é o mais importante. Vê se melhorou. Senão eu tiro o fone. Melhorou pra você, Ale? Melhorou um pouquinho. Deixa eu ver com o pessoal. Dessa, Fabi, olá, gente, bom dia. Vão compartilhando aí com os amigos de vocês e falem pra gente se tá legal. Se o áudio nosso, se o nosso áudio, tanto o meu quanto o da Rê, tá bom pra vocês. Vamos ver se alguém responde pra nós, Rê. Veja Enquanto aí. isso, eu vou encaminhar aqui pra mais gente. Vamos, 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 vamos que vamos. Também tô aqui encaminhando para ver se a Tô gente... vendo aí em São Paulo, aqui tá sem parar de chover desde ontem. Aqui deu uma treguinha hoje, mas o tempo tá bem nublado e diz que vai chover. Pois aqui tá tudo inundado, minha amiga. Tá uma coisa, tá desafiadora É, aqui. Ontem eu ó. quase não conseguia entrar em casa, porque as ruas todas estavam inundadas também. Nossa, sério? Aqui na Praia Grande, quando dá para chover mesmo, de verdade. Então Hum. vamos lá. Alguém respondeu aí, Rê? Porque eu não tô vendo, tô mandando aqui pro pessoal. Não, diz que o áudio Respondeu? está Nosso áudio. bem. A Ah, Fabi diz que está ah, bem. Tá bom o ah, áudio. então tá bom. Então deixa eu só enviar aqui pra galera para comer que já começou, avisar que já começou. Foi, bom dia oficialmente. Bom Rê, dia. Diga. hoje eu já avisei pro pessoal antes de você entrar, né, que a gente vai falar um tema muito importante, que você vai contar pra gente um pouco, principalmente como que os traumas emocionais, né, que todos nós vivemos, transborda, né? Eu gosto até de usar essa palavra, transborda para o nosso corpo físico, né? É, Normalmente, ou acho que em todas as situações, primeiro, né, acontece essas situações emocionais e, obviamente, que o nosso corpo grita, né? Nosso corpo reage a tudo isso. Então, se apresenta, né? Conta pra gente um pouco, porque sempre tem gente nova aí entrando e vamos começar aqui a falar sobre esse tema que é tão importante e que muita gente não sabe disso, é, né? Muita gente é. procura tratamento, tentam se curar com muitos remédios sintéticos e tudo mais, que às vezes eu sei que é Sim, necessário, mas não sabe que isso vem de um trauma emocional, não é é verdade? verdade. É muito, assim, a primeira vez que eu vou estar falando em público, em grupo, sobre a medicina germânica, né? E eu tô, assim, muito feliz, muito animada, por trazer esse conhecimento, né? A gente observar que tem outras opções de tratamento além da medicina tradicional, né? E eu venho estudando desde o ano passado, mergulhada nos estudos todos os dias, o tempo inteiro, para aprender sobre essa medicina. E é muito gratificante falar aqui em público ao seu convite numa semana tão especial onde a gente comemora o Dia da Mulher, né? Ah, é verdade. E saber que a maioria do nosso público é mulher, apesar que tem um Rogério aqui. Seja bem-vindo, Rogério. Essa medicina não é só para mulher, também é para os homens.
Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento, né? O que é a medicina germânica, né? A medicina germânica é uma outra opção, porque a gente não tem só a medicina tradicional, né, Ale? A gente tem a medicina chinesa, a gente tem a medicina ayurvédica, a gente tem vários outros tipos de medicina para olhar para o nosso corpo e curar, né? Então, a medicina germânica, ela trabalha o nosso próprio corpo e a sabedoria da nossa natureza, né? Antes de entrar nos traumas, né? A medicina germânica, ela olha a psique, ela olha o cérebro e ela olha o órgão, que são programas biológicos que a gente tem através do sintoma da doença, né? Então, o que é a medicina germânica, né? Como que nasceu a medicina germânica? Ela nasceu através de um médico chamado Dr. Hammer. Dr. Hammer era um médico super saudável, mas que ele começou a desenvolver um câncer no testículos. E daí veio a pergunta, mas por quê? E um trauma que ele viveu um pouco antes desse câncer aparecer foi a perda inesperada do filho dele, que morreu num acidente. Então, ele desenvolveu. E daí ele veio a pergunta, mas por que no testículo? Por que eu desenvolvi? E daí ele começou a fazer pesquisas, diversas pesquisas, e ele detectou que a gente, quando desenvolve um trauma, ele aparece no nosso cérebro, ele trabalha tanto na psique, né, como eu falei, como no nosso corpo. Aparece no cérebro e aparece em algum órgão do nosso corpo. E daí deixa eu te perguntar, curiosidade. É como se essa questão emocional fosse tão forte, né, que registrasse em nosso cérebro e o nosso cérebro enviasse para os nossos órgãos, células, tecidos, essa informação? Exatamente. Porque depende do trauma, depende como você viveu, porque assim, o que é um trauma? Um trauma, ele é vivido, é uma informação que chega no nosso cérebro, traumático, dramático e vivido em solidão. Então, quando você perde um filho, por mais que você tenha uma esposa, você fica vivendo aquilo o tempo inteiro na sua cabeça. Então, o que acontece? O corpo traz a doença para poder se proteger. Ele é biologicamente, a doença é biologicamente a seu favor. Aí, como assim? Sim, Renata, como que a doença pode vir a meu favor? Porque ele te protege. Então, a doença, ele vem para proteger, para acalmar a sua psique, né, o seu psicológico, para te proteger. Então, engraçado você falar isso, Rê, porque quando o Sandro faleceu, né, o meu relacionamento anterior, eu passei a ter bronquite. Ele faleceu em 2015 e logo passou pouco tempo eu comecei a ter bronquite, coisa que eu não tinha tido, acho que só quando eu era bebê ou criança, muito pequena. E aí eu fiquei por 3, 4 anos praticamente. Eu quase todo mês eram 2, 3 vezes em hospital, com muita medicação na veia, porque nada curava. Passei a usar bombinha, Alênia, né, que é um tratamento contínuo. E aí, depois que eu conheci as terapias integrativas, que eu fiz uma constelação sistêmica para isso, eu nem era consteladora ainda, e aí a consteladora me disse que, né, no movimento sistêmico ali apareceu que isso veio devido à morte, a tristeza que aquela morte tinha
trago, né? E eu trouxe consciência para isso, obviamente, e comecei a fazer alguns outros tratamentos integrativos. E desde 2018, né, foi quando eu descobri, eu nunca mais tive crise, eu não tomo mais nenhum remédio. Então, para você ver, né, que o que você traz é muito importante. E foi assim, foi um sinal mesmo. Foi um sinal para mim, até para eu poder olhar. É como se estivesse realmente me protegendo. Existem, o Dr. Hammer, ele trouxe para gente algumas coisas que passam na nossa mente de todos os traumas que a gente vive. Um deles é o medo da morte. Né? O medo de alguém morrer, ou o medo porque alguém morreu, ou o medo da nossa própria morte. Então, isso afeta alguns órgãos, afeta algumas coisas. Então, por exemplo, artrite, artrose, bronquite, câncer no útero, câncer no fígado, câncer no seio, uma alergia, tudo tem a ver com algum trauma que a gente vive. Então, a medicina germânica, ela veio para trabalhar em conjunto com a medicina tradicional. Então, quando você tem um diagnóstico, você, junto com a medicina tradicional, você trabalha a psique. Então, o que aconteceu um pouco antes de você ter a bronquite? Então, a gente trabalha nessa terapia da medicina germânica, nós não somos médicos, né? A gente não receita medicamento, mas a gente trabalha terapeuticamente com relação àquele órgão que está sendo afetado. Então, Dr. Hammer, ele mapeou o nosso cérebro com os órgãos afetados para saber exatamente o que aconteceu. Então, quando você traz o pulmão, traz a bronquite, qual é o medo que você está sentindo ou que você sentiu que te gerou a bronquite? Então, a gente trabalha em cima disso, entendeu? Lê, é muito interessante essa medicina porque muitos pacientes que têm um diagnóstico querem entender o que pode ter gerado, que é oriundo de um trauma. Sim. Entendeu? Ó, o estômago, a Márcia está perguntando o que o estômago está relacionado, né? O estômago está relacionado muito à raiva indigesta. Então, o que eu não consegui engolir na minha vida, ou o que eu poderia ter engolido na minha vida. Então, percebe que está tudo relacionado a algo que nos acontece e não necessariamente... Eu até, desculpa até te interromper, mas dentro dessa linha, eu já até ouvi falar, não sei se faz sentido, se procede, mas que o estômago é como se fosse o nosso, assim, coração, o nosso segundo coração, pensando no lado das emoções, né? O estômago, o intestino. Sim, o estômago é muita coisa das nossas emoções, mas não é só isso, né? O estômago é o que eu estou engolindo que eu não queria ter engolido. A gente trabalha, eu como terapeuta, você também, a gente trabalha muitos chakras, né? E o chakra do plexo solar, que está exatamente no estômago, fala muito de raiva, né? Daquilo que eu não consegui processar, ou que eu tive que passar. E a medicina germânica não é muito diferente. O que eu tive que engolir e que eu não queria ter engolido. Hoje, essa medicina, ela veio, esse curso veio para enriquecer a minha terapia, porque tem muito significado aquilo que a gente sente e que a gente não consegue se expor ou não consegue parar com a nossa vida. Então, o que representa cada órgão tem um significado daquilo que eu não consegui me impor dentro
da vida. O que eu não consegui brecar, o que eu não consegui dizer não, ou o que eu queria dizer sim, não consegui. Então, está muito relacionado ao nosso comportamento, a como a gente se coloca no mundo, que a gente não consegue dizer não, não consegue brecar, ou que a gente não consegue se mudar. Então, vamos falar de pulmão, né? O que é o pulmão? É o medo do território, medo do ambiente em que eu vivo, a insegurança que eu vivo dentro desse ambiente. Ou uma raiva reprimida, uma raiva de estar vivendo aquilo e não conseguir dizer não. Entende? Não sei se eu estou sendo muito clara nesse aspecto, né? Como eu estou exemplificando. Por exemplo, fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma dor no corpo, uma doença autoimune. Mas como a gente pode tratar essa doença para dizer que a medicina que a medicina tradicional diz que doenças autoimunes você vai ter para o resto da vida? Será? Será que a gente não pode tratar? Será que a gente não pode entender aquilo que eu estou me sujeitando, que eu não quero? Por isso que eu falo, a doença, ela está no nosso interno, ela está no nosso interior. E só a gente consegue encontrar as respostas quando a gente tem a coragem de olhar aquilo que está incomodando e que eu não consigo tirar da minha vida. Rê, e a gente pode considerar, né, essa medicina germânica como algo preventivo, principalmente, já que ela atua, né, emocionalmente, ou o corpo responde. É assim, existe algum. Deixa eu te explicar o que eu quero saber. Existe como eu me prevenir antes desse meu corpo gritar para essa dor, para esse sintoma? Eu acho que não com a medicina germânica, Lê. Você tem como se precaver de uma possível doença quando você trabalha o autoconhecimento. Quando você ganha força para se entender como que você funciona, como que você quer levar a vida. Eu acho que está muito mais numa terapia contínua de autoconhecimento. Como eu te falei, a medicina germânica, ela atua quando você já tem o diagnóstico da medicina tradicional. Então, por que eu estou com câncer? Eu fui diagnosticada com câncer. Em qual órgão, em qual região? A medicina germânica vai entender, porque a gente lê o corpo, a gente lê a lateralidade dele, se é do lado direito, se é do lado esquerdo, se é na mama, se é no útero, se é na perna, porque cada órgão ou cada tecido ou osso tem uma correlação com a emoção que eu senti. Então, se é locomoção, o que é a locomoção? Eu não posso me locomover. Está dizendo algo da autodesvalorização do seu próprio corpo. Entende? Porque eu me desvalorizo porque eu não consigo me movimentar, eu não consigo sair da onde eu estou. Então, a medicina germânica, ela só lê, ela só trata mediante um diagnóstico. Então, eu estou com bronquite, eu fui diagnosticada com uma bronquite. O que tem relacionado? A pai, a mãe, a filho, a relacionamento. Cada doença, dependendo do lado do seu corpo e dependendo de onde ele está localizado, a gente sabe o que está envolvido dentro dessa emoção. Entendi. Perfeito, perfeito, Rê. A Lu comentou assim, eu sentia muitas dores no nervo ciático quando ficava muito frustrada, chateada. E chateada. O que é o nervo? Né? Eu estou nervosa. Eu estou frustrada, já está falando. E daí a gente pensa o seguinte, por que eu estou nervosa? Alguém me
contrariou ou eu tive que fazer algo que eu não queria fazer? Então, tem várias formas da gente ler o corpo, né? Por que que o corpo está me respondendo dessa forma? Então, a gente precisa primeiro ter um diagnóstico. Aonde que é? É na garganta? Comunicação? Onde que está? É no coração? Pressão alta? O que está dizendo essa pressão alta? Ou essa pressão baixa? Entende? Cada órgão tem uma coisa. Eu poderia falar de vários órgãos aqui, milhões de órgãos, mas é muita informação que a gente precisa olhar para isso. Mas eu acho assim, Lê, eu até fiz uma colinha. Porque, né, Rê? Mesmo porque eu acredito muito, né, que não existem verdades absolutas, né? É necessário sempre essa investigação, né? Essa clareza, trazer essa luz para essa questão que de fato está incomodando esse sintoma, para depois entrar e fazer, né, o tratamento, né? A Márcia até perguntou aqui, aí depois do diagnóstico, como que é o tratamento com a medicina germânica? Então, quando você tem um diagnóstico e você vem para olhar através dos olhos da medicina germânica, a gente vai tentar encontrar aonde está esse conflito. Então, assim, o que significa um trauma? O trauma é um conflito biológico, um choque biológico que você tem, inesperado, dramático e vivido em solidão. Então, dentro do meu atendimento, eu vou tentar identificar aonde foi esse choque biológico, esse conflito, esse trauma que você viveu para estar ocasionando aquela pressão alta, aquela dor no estômago, uma úlcera no estômago, o que for. Entende? Então, a gente terapeuticamente, eu vou te guiar para você mesma conseguir trazer lucidez para aquilo que você viveu e afetou este órgão. O que é a notícia boa, Ale, e para quem está nos assistindo? Quando uma doença aparece no nosso corpo, a grande maioria dela, digamos 90%, você já está em fase de cura. Ah, como assim, Renata? Eu estou tendo câncer, estou fazendo quimioterapia, como que você pode dizer que eu estou em fase de cura? Sim, você está em fase de cura. Porque quando você tem aquele choque, nada acontece, você só teve aquele choque. Alguns meses depois, você desenvolveu a bronquite. Então, a bronquite, ela já está na fase de cura para trazer aquela lucidez do que pode ter acontecido com você lá atrás para você realmente se curar. Então, quando a gente olha a doença, principalmente um câncer, que seja qualquer doença, qual é a reação que a gente tem? Eu vou morrer. Mas a gente precisa começar a olhar com outros olhos ali, dizendo, a doença está querendo me mostrar alguma coisa para eu viver. E aquelas pessoas, Rê, que, por exemplo, né, eu conheço muita gente e atendo até algumas clientes que falam isso, né? O que a medicina germânica traz sobre esse ponto? Aquela pessoa que fala assim, ai, eu não consigo porque eu tenho um problema no joelho. Ai, eu nem vou porque a minha coluna tem problema. Ah, porque eu tenho um problema no rim, uma dor no tal lugar. Assim, eu sempre falo para a pessoa, né? Não, ela não é sua. O que a medicina germânica traz para isso, né? Assim, sobre a gente. Eu falo a gente porque eu acho que é muito ser humano, né? Às vezes a gente pega para nós aquilo, parece que aquele negócio é nosso. Lê, nós somos terapeutas, eu acho que tem alguns terapeutas aqui também que pode até contribuir com isso. Mas assim, a gente entra num estado de vitimismo, né? Quando a gente fala, eu não posso porque eu tenho dor no joelho, eu não posso porque minha coluna está doendo. Você pode tudo, inclusive se curar dessa dor do joelho, inclusive se curar da dor da coluna, da bronquite, da dor do estômago.
Só que a gente, ser humano, a gente se coloca muito no vitimismo, a gente se coloca muito nas justificativas para não fazer algo. Mas a gente pode fazer tudo, desde que a gente queira olhar para isso, porque quando né, você fala, eu tenho dor no joelho, eu não posso fazer nada. Sim, você pode ficar sentada no sofá o dia inteiro assistindo televisão porque você tem a dor no joelho. Mas você quer realmente ter essa dor? Você quer sair dessa dor? Então eu posso fazer uma academia, eu posso ir no médico para saber exatamente o que eu tenho, eu posso tentar entender por que eu estou me paralisando na vida com essa dor no joelho. Então a gente tem diversas oportunidades, mas basta saber se você quer sair dela. A medicina germânica, ela está aqui para poder te auxiliar, querer olhar por que você está com essa dor, né? Por que você tem essa dor, que você tem lúpus, que você tem câncer, que você tem um intestino irritado, que você tem, dente, até o dente, a cárie do dente tem um significado para a medicina germânica. Nossa, impressionante. A Márcia falou assim, isso serve para doenças psicológicas, como síndrome do pânico, por exemplo? Acho que ela quer dizer, né? Já tive um diagnóstico de síndrome do pânico. Como que a medicina atua nisso? Existe, Márcia. A síndrome do pânico, autismo, TDAH, tudo tem um significado. Eu não vou conseguir, vai ser injusto eu falar de cada um, até porque eu não sei tudo de cor, né? Muitas doenças, mas, por exemplo, a síndrome do pânico, ela está relacionada a uma constelação, nada a ver com a constelação familiar. Significa o quê? Que você teve 2 traumas correlacionados e que te gerou a síndrome do pânico. É que nem o autismo. O autismo é a mesma coisa. Ela vem, a medicina germânica, gente, vem, é até um pouco meio complicado, porque assim, eu sou espiritualista, acredito muito em destino, em escolhas que você fez para essa vida. Então você pode vir sim numa condição, sei lá, sem um braço, numa condição para viver aquilo. Porém, a medicina germânica diz que você vem 100% saudável. Você cria o feto, né, lá na barriguinha, saudável. Só que aquilo que você vive intrauterino ou posterior ao seu nascimento é que vai determinar aquilo que você vai ter, a doença. Né? Tem alguns adeptos que falam que até os 3 anos já vai dizer aquelas doenças que você vai viver. A medicina germânica fala que sim, os primeiros anos de vida, intrauterino ou pós-nascimento, pode determinar aquilo que você vai ter. Por quê? Porque é a primeira infância com a convivência de pai e mãe que vai determinar aquilo que você vai ter. Que é se você está num ambiente de brigas, de raivas, de competição, de tudo aquilo que a gente fala muito de pai e mãe, e que não é culpa deles, mas sim aquilo que eles tiveram que entregar, né? O que fala muito a constelação, mas é aquilo que vai determinar as doenças que você vai ter. Então quer dizer que eu sofri um acidente e desenvolvi um câncer. Por conta disso? Não. O acidente foi um acidente, mas quando você teve o acidente, você sofreu um medo severo, um choque de morte ou de dor que pode ocasionar uma doença. Entende? O acidente por si só... Eu gosto de falar, Rê, desculpa te cortar, Rê, eu acabei não conseguindo te ver aqui, eu não sei o que eu fiz aqui. Eu gosto de falar que eu fiz algumas leituras um tempo atrás sobre a epigenética, e é como se nós tivéssemos ali vários potinhos dentro de nós, né? Só uma ilustração, tampados.
mas todos nós temos, todos aqueles vários potinhos. E aí, no decorrer, né, desde quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, né, que nossa mãe experiencia algumas vivências, né, e traumas, medos e situações Isso. boas também, vai abrindo aquilo ali. Então, é como se fosse abrindo potinhos, né? Ah, eu sofri que nem o que você falou, sofri um acidente. De repente, aquele acidente também contribuiu com start para abrir aquela célula, aquele Sim, potinho que estava tampadinho ali, né? é. Então, eu gosto de dizer assim, não sei se faz sentido, Faz né, todo nessa linha. sentido. Eu estou até procurando uma colinha aqui que eu anotei, porque fala assim, a medicina germânica, a medicina tradicional, ela trata a dor, né? Aquilo que está ocasionando a dor e ela trata. A epigenética, ela fala, para não falar besteira, ela fala muito do gene, né? Que Sim. determinado ambiente é que mexe no seu gene. E é É como bem uma assinatura, né? Porque nós temos 23 cromossomos do nosso pai, 23 cromossomos da nossa mãe. isso. Então, aquilo faz com que vá criando registros, né, dentro das nossas células e tudo mais. Exatamente. E daí o que acontece? A medicina germânica vai muito de encontro com a epigenética, porque o que determina o seu corpo é o ambiente que você vive. Então, por que muita gente. Vamos lá para os nossos ancestrais, né? Para os nossos avós e bisavós. Eles quase não adoeciam. Por quê? Porque viviam na fazenda, viviam de acordo com aquele ambiente, não tinha muita informação. Hoje, por que as doenças estão vindo? Porque a gente veio para o mundo urbano, onde tem a competição, onde tem as disputas, onde tem várias circunstâncias que mexe com o teu emocional, mexe com o teu psique. Então você fica com Realmente, raiva, você fica cheia de emoções ruins e às vezes esses traumas, por exemplo, um trauma de uma demissão, né? Aquela competição dentro do seu ambiente profissional. Aquilo te gera trauma, porque você faz, vem um e passa a perna. Você faz, vem um e passa a perna. Por que você adoece? Porque você está ali trabalhando, se esforçando e vem um e passa a perna. E você não acha justo. Aí você cria raiva, você cria tristeza, você cria vários traumas que você não tem a capacidade, porque você depende do emprego, de mudar de emprego, ao invés de você ficar doente. Você precisa, às vezes, ficar doente para poder mudar de emprego. nossa, é impressionante isso. E até você trazendo essa questão do ambiente e dessa globalização, dessa força, dessa tecnologia, de tudo isso que a gente tem acesso, eu lembrei até do Covid, né? Porque muitas pessoas nem estavam com Covid e foram ficando doentes, adoecendo, porque era o medo, né? Elas recebiam aquele turbilhão de informações. Eu percebia nos meus atendimentos online que quanto mais a pessoa tinha acesso, aquela pessoa que ficava muito fixada ali naqueles programas, naquela TV, ali vendo aquele excesso de tristeza, né? De doença, de morte, eram as pessoas que estavam mais abaladas emocionalmente e, consequentemente, também foram as pessoas que tiveram Covid, né? Assim, Exatamente. isso aqui é uma alucinação minha, tá? Não estou dizendo que tem a ver, mas nas minhas observações eu pude ver, perceber isso, que a maioria das pessoas que ficaram com Covid, mesmo que não foram graves, eram pessoas que estavam vivendo muito aquilo, eram pessoas que estavam com medo, né, de perder emprego, do filho ficar doente, da mãe, do pai, do tio. Então, foi muito forte esse movimento, dessa energia da doença, né? É legal você falar isso, Ale, porque assim, na medicina germânica, a minha professora falou exatamente isso. As pessoas que mais tiveram medo da morte foram as que pegaram o vírus.
A gente não pode generalizar, né? Porque tudo depende Sim. do ambiente onde você está, onde você se coloca, mas a grande maioria, pessoas que morreram, que eram super saudáveis, foi o medo da morte. Então, o Dr. Hammer, ele coloca muito essa questão do ambiente onde você vive e as circunstâncias que você sente dentro dos traumas. Então, quantas pessoas, quantas famílias que morreram inteiras, porque um foi morrendo, foi pegando e daí vinha o medo da morte, pegava o Covid também. Eu peguei o Covid, mas desde o início eu falei, eu não vou morrer. Eu estava muito tranquila com o meu sentimento. Por quê? Porque eu não estava mergulhada nas notícias. Porque as notícias criou-se pânico, que a gente chama de choque biológico. Pânico Então, nossa, total. tanta gente morrendo, ai meu Deus, eu vou morrer. Pegava Covid. É Entende? verdade. É a Eu naquela ocasião, eu de verdade, eu não peguei Covid, que eu saiba, né? As duas vezes que eu achei que eu estava, não era. E só que me causou uma. Como eu sou muito assim da liberdade, me causou. E eu tava com. Mesmo eu não tendo naquela época mais crises de bronquite, eu tinha o medo de estar vulnerável por causa que eu tinha tido todos aqueles anos antes esses episódios, né? Então eu acho que aí eu evitei mesmo de sair de casa. Eu fui a primeira a trabalhar de casa, né, na empresa e tudo mais, e aquilo foi me causando sim uma ansiedade para sair. Tanto que teve vezes que eu precisei assim, e eu nunca tinha tido, né? Eu só ouvi o pessoal falar de crise de ansiedade, mas eu falava ainda, nossa, eu não faço ideia, porque eu nunca tinha sentido nada. E na situação, sim, do Covid, teve uma vez que eu precisei entrar dentro do carro e sair, né? O Cleito me levando, assim, horas e horas e horas, dirigindo dentro do carro, com a mão para fora, para receber um ar. Por quê? Porque eu me senti realmente, assim, aquela crise de ansiedade, de precisar sair. A gente Foi uma coisa também, de horrível. vez em quando, se trancava no carro e ó, passeava na rua, nem parava, mas passeava. E foi como você disse, eu também não ficava vendo, porque eu É, falei, gente, é. eu vou enlouquecer se eu A, ficar vendo isso. a pandemia foi um caso isolado, né, de ansiedade por você ficar confinada dentro de casa e com pessoas que às vezes você não convivia tanto tempo, né? Então é um caso à parte, mas assim, a grande maioria dos traumas que nós vivemos, até uma gripe é um trauma, sabia? Até uma Fale gripe. mais sobre isso. Depois eu vou falar, depois a gente vai combinar de trazer doenças específicas Ah, para a gente poder falar e legal. mergulhar. Eu acho que é Eu um acho que é legal assunto. a gente É, trazer, né, pelo seu Insta, pelo meu, uma semana sim, uma é, semana não, assim, por exemplo, doenças respiratórias, isso, eu acho super doenças, legal. é, Porque assim, tem muita gente aqui e que vai começar a trazer, e eu acho que a gente precisa fazer isso. Doenças respiratórias, câncer, né? Dores no joelho, dores na coluna, né? Porque ele separa sim, muito por três situações: osso, tecido e órgão. Então é muito legal a gente separar isso para até não fazer muita confusão. Mas assim, Lê, voltando ao assunto, né, da medicina germânica, eu acho que a gente precisa ganhar um pouco de consciência, né? Três coisas que eu acho super importante dentro das doenças no todo. Porque para haver a cura, eu acho que é necessário manifestar a doença. Esses dias uma amiga minha, até você vai fazer uma live com ela, a Mariana, ela comentou que uma amiga não adoecia porque ela tem um filho deficiente, acamado. Então, ela está no processo que o corpo
a psique responde porque ela tem que estar sempre em alerta para cuidar do filho. Mas se esse filho vier a falecer, as doenças dela vai se manifestar. Porque ela está... Faz todo sentido. Entende? Porque o nosso corpo, quando ele está em choque, a doença não aparece. Mas quando a gente relaxa e fala assim, não, esse choque já passou, esse trauma já passou, as doenças começam a aparecer. Então a gente precisa entender que quando a doença aparece, é porque a gente está começando a entrar no processo de cura. Entende? O segundo, a gente precisa ganhar consciência para a gente dar aquilo que o corpo precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, fibromialgia, por que a fibromialgia está ali? Ela está querendo se curar, mas ela entrou em trilho. O que é o trilho? Ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. Ela não sai do trilho. Por quê? Porque tem algo que eu não consigo dizer não. Então, toda doença precisa dar. Por que a gente está ansioso? Por que a ansiedade está a todo vapor? Porque a gente não para, a gente não respira. Muito legal você trazer isso, Rê. Muito, muito legal mesmo, porque muita gente me procura assim, eu preciso fazer uma constelação. Sabe, eu preciso constelar essa ansiedade. Eu sou muito, muito ansiosa e eu digo sempre a mesma coisa. Olha, a ansiedade, por trás da ansiedade existe milhões de situações. E eu posso falar milhões mesmo, porque são milhões de situações. Então, através da medicina germânica, por exemplo, eu posso entender, né? Eu posso trazer luz para o que está me causando esta ansiedade. De onde vem, por quê que eu me sinto ansiosa, né? Lógico que se eu não parar para olhar, eu vou ficar ansiosa, e eu vou, através da ansiedade, adquirir outras coisas até. Então, me explica assim, Rê, como, só para, né, já estamos 42 minutos, mas só para eu entender mesmo. Então, por exemplo, procurei a Renata com um sintoma de sei lá, todo mês eu tô com bronquite, vamos supor. Todo mês estou com bronquite. Me ataca a bronquite uma vez no mês. Qual que é o processo? Então, o processo é a gente olhar, identificar. A gente vai investigar quando iniciou esses sintomas. Por que iniciou? Iniciou em janeiro. Tá, o que aconteceu? Aí eu vou lá para trás. Eu posso ir lá para trás quando você era criança, ou eu posso ir lá para trás em outubro, em setembro do ano passado, em alguma coisa. Então eu vou investigar através de perguntas investigativas para a gente tentar identificar aonde está o início de tudo, onde está o seu trauma, o seu conflito. O que é a bronquite? Eu não consigo respirar, né? Eu não consigo, e tem uma diferença, aquela bronquite que eu respiro, entra o ar e solto devagar, ou aquela que eu respiro, mas não consigo soltar o ar na mesma intensidade. Tudo isso tem uma diferença, tem lateralidade, né, para a gente identificar de onde vem. Então, a gente faz um passo de investigação. O segundo passo é a gente conectar os pontos. Então, por que a bronquite me ataca quando acontece isso e aquilo? Né? Eu falo que tudo é autoconhecimento, é a gente ouvir o nosso corpo, porque o nosso corpo, gente, a gente adoece porque a gente não consegue ler o nosso corpo. Então, às vezes, a gente precisa de um terapeuta, a gente precisa da ajuda de um médico para tentar identificar, porque às vezes as nossas crenças não permitem olhar. Então, a gente faz a conexão. E quando a gente faz a conexão e faz sentido para o interagente, para o paciente, tudo aquilo que eu estou falando,
Aí eu entro com algumas técnicas de ressignificar aquilo. Então, quando a gente ressignifica, a gente dá dever de casa para esse assistido, a gente começa a perceber que quando vem o conflito, eu já ganhado consciência, eu já falei, peraí. Então, eu preciso agir de alguma forma. Então, eu preciso dizer não, eu preciso me comunicar, eu preciso fazer algo porque eu já ganhei consciência. Então, o primeiro passo é a investigação, o segundo é conectar. Tem que conectar. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa com problema no pulmão, só que ela não chegou com diagnóstico, ela ainda não conseguiu diagnosticar. Quando eu trato o pulmão, eu estava achando que era uma coisa lá de trás, quando na verdade foi uma coisa presente. Então você vai investigando, tem que fazer sentido para a pessoa. Sim. Porque quando não faz, não adianta, entende? Então, esse passo da investigação é muito importante. O segundo é a conexão. Fez sentido? Fez. E a gente ressignifica. E daí, para alguns processos, eu digo que a gente tem que fazer mais encontros ou também fazer a terapia para o autoconhecimento, porque às vezes é o aprender a dizer não. Né? Quando a gente está... A ansiedade, vamos falar da dependência emocional, né? O que é a dependência emocional? Eu preciso da validação do outro. Então eu vou fazendo, eu faço, porque eu preciso ser reconhecida. O corpo está dizendo, você precisa dizer não, e você não consegue dizer não. Então a gente precisa ressignificar tudo isso. Então, funciona só a medicina germânica? Alguns casos funcionam. Outras, a gente precisa dar continuidade para você ganhar musculatura, para poder conhecer, para que você não entre nos trilhos. Por exemplo, da bronquite, a repetição da bronquite, a repetição de uma gripe, a repetição de uma dor de estômago, porque tem algo que eu preciso aprender através dessa dor no estômago a ressignificar a minha vida. Incrível, Rê. As pessoas aqui perguntaram, né? Esse processo é como uma sessão de terapia. Sim, um processo, né, Rê? E aí tem a outra aqui que já dá para você responder as duas ao mesmo tempo. Eu tenho interesse na terapia. Como faço? Está fazendo muito sentido tudo que eu estou ouvindo. Então, explica aqui para nós, Rê, como é que funciona, se tem quantidade, né? Como é que é o primeiro passo. Vamos lá. Quando você tem um diagnóstico muito pontual, dá para tratar em uma sessão? Dá. É possível? É. Tudo vai depender do seu autoconhecimento e da tua capacidade de assimilar o processo e saber o que fazer com ele, né? Então, por exemplo, um relacionamento abusivo que está prejudicando a tua saúde, qual é a solução? Você sentar, conversar e parar essa relação ou você cair fora? Só que para você cair fora, existe um processo. Então, às vezes, só com uma sessão não funciona. Depende muito do processo. Então, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, em uma sessão vai resolver? Eu acho que não. Existem vários significados e é uma coisa que você tem que ir muito devagar, né? Então, mesmo tudo porque, depende. Né, Rê? Por exemplo, toda questão, todo sintoma, doença, não é só uma coisa, né? Às vezes, emocionalmente e até de decisões, né, que não são fáceis, né? A decisão vem de rescisão, é uma quebra, é um corte. Aquilo ali vai precisar de um apoio para você aprender a fazer, né? Exatamente. Porque ninguém consegue... do nada, né, de hoje para amanhã, pronto, eu descobri que minha bronquite veio de uma tristeza, tá, vou dar o meu exemplo, tá? Eu tive a visão na constelação, tive ali a visão e a clareza do que estava causando, tá bom, e aí? Né, eu tive a consciência, tá bom, e o que eu vou fazer para conseguir ressignificar essa tristeza dentro de mim? Aí que vem o processo. Exatamente. Só eu saber do que é, não é sozinha, né? Não é sozinha.
Ale, isso é muito legal que você está trazendo, porque eu trago isso dentro da terapia, né? Na terapia normal. Porque assim, como que o universo funciona? O universo quer que você cure as suas feridas. E você é capaz de curar sozinha. Existem técnicas e existe o poder da mente. Bacana, eu consigo? É possível. Mas o que o universo faz? Ele te manda para ver se você se curou daquilo que você precisa crescer, digamos assim, como ser humano. Então, por exemplo, eu tenho a dependência emocional. Ah, me separei, voltei a ficar doente, casei de novo. Aí eu trago um marido e eu tô na dependência emocional de novo. Aí o universo fala assim, tira esse marido e vamos ver se ela aprendeu a conviver com ela mesma sozinha. E daí vem de novo uma nova pessoa. Então, percebe que é um processo? A doença também é um processo. Eu acho, não sei se é engraçado, né? Mas enfim, o meu marido, ele vive gripado. E vive tomando medicamento. Eu não gripo. Meu filho também. Então, tem relações... E uma coisa que eu até estava esquecendo de dizer, Ale, tem muito medicamento que faz você sair da dor, mas não faz você se curar. Ah, com certeza. Então, a medicina aquilo na verdade é uma máscara, né? Igual uma maquiagem. É uma máscara. Eu tô aqui, tenho aqui umas manchinhas no meu rosto, aí eu vou lá, passo a maquiagem, pronto, eu tô sem ar, mas por baixo continua, então. Exatamente. Então, a medicina germânica, ela fala muito dessa questão de não é que não utilizar o medicamento, mas você ter consciência, por exemplo, tô com enxaqueca, ai, não tô aguentando, vou lá e tomo um Anador, tomo algum medicamento. Você tá mascarando. O que é importante é a gente fazer uma autoanálise e entender por que aquela enxaqueca está vindo, apareceu. Porque tem alguma contrariedade consigo mesma, no teu ambiente, seja do trabalho, seja da sua casa, seja no familiar. Então a gente precisa ganhar esse conhecimento, esse autoconhecimento e essa clareza de que por que eu estou gripando, o que está querendo me afastar do trabalho, ou o que está querendo me afastar daquela pessoa porque eu estou gripada. Entende? Gente, é tudo. Faz muito sentido. É dor de cabeça, é enxaqueca, é o nariz escorrendo, é uma labirintite, é uma vertigem. Tudo isso tem um significado de um trauma, de um conflito biológico que a gente vive. Isso me enriqueceu muito, Ale, para poder atender e ajudar mais pessoas dentro do meu tratamento terapêutico, né? Dentro do meu site terapêutico, porque isso esclarece muito do que o nosso assistido tem. Entende? Sim, com certeza. A Emily falou assim, como eu faço? Tenho interesse. Emily, se você quiser me procurar, manda um direct para mim e a gente marca um bate-papo para eu poder te explicar, né, como que funciona e, se for o caso, olhar para uma doença que você tem ou que você queira indicar para uma pessoa. Mas me chama no direct, tá bom? Sim. Perfeito, Rê. Rê, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade, né, de conhecermos. Eu não conhecia já ouvi falar, mas não conhecia. É incrível e eu acho que o movimento é esse. É eu olhar e perceber que tem alguma coisa que precisa ser vista além dos olhos, né? Eu conheço muita gente mesmo. Quem passar por aqui depois, quem estiver assistindo agora, gente, chama a Renata, entenda direitinho como funciona, porque é muito importante, né? Essa questão dos remédios, nossa, eu também fico muito feliz, porque eu não tenho mais remédio sintético assim na minha casa. É uma coisa assim maravilhosa, né? A gente poder se conhecer e a gente poder ir trazendo. E essa medicina, ela vem realmente para
para trazer. Assim, ela não veio, né? Porque essas medicinas elas são milenares, Já, elas são muito antigas. já são, tem no mínimo, eu não sei dizer quanto, mas a minha professora foi uma das primeiras que trouxeram aqui para o Brasil e ela já tem 13 anos. Ó, Lê, eu esqueci de falar no início da live, mas quem está nessa live, que assistiu até agora, tiver interesse no meu atendimento, manda no meu direct ou aqui, depois que a gente publicar a live, um hashtag eu quero, que eu vou sortear até sexta-feira, que é o Dia da Mulher, 2 ou 3 atendimentos. Vamos ver, tem poucas pessoas aqui, mas quem tiver interesse, eu vou sortear como presente esse atendimento para poder ajudar de alguma forma as pessoas que estão aí em dores e doentes. Então, manda um hashtag, tá bom? Arrasou, Rê. Obrigada pelo Ó, presente, gratidão. eu que agradeço pela oportunidade, estava aqui super nervosa, porque é a primeira vez que eu falo assim, né, em público da medicina germânica, mas vamos combinar, porque eu acho que, ó, eu tenho 5 páginas de informação e eu não falei nem metade de 2. Então, se a gente puder, vamos marcar de novo para a gente falar e Claro. poder as pessoas terem acesso a essa oportunidade de conhecer outro tipo de medicina e que podem se curar, seja comigo ou seja com outro profissional, mas eu acho que é muito importante a gente levar esse conhecimento para todo mundo. Com Ó, certeza, já Rê, a tem 2 intenção é essa pessoas mesmo. aí, ó. Marcinha e Emily. Tá bom, meninas. Vamos Manda lá. um direct, hein? Pelo amor de Deus. E A gente obrigada, vai Lê. salvar a live e aí vocês coloquem lá nos É, comentários, hashtag eu quero, que aí a Rê vai entrar em contato, tá isso. E bom? Obrigado, Rê. tire uma foto, publique, marque eu e a Lê, para a gente saber que você estava aqui presente e a gente compartilhar aí com todo É mundo o que vocês verdade, isso é acharam, muito tá bom? importante para nós, né, Rê? É muito importante até mesmo para a gente conseguir transbordar isso para mais e mais e mais e mais pessoas, né? Exatamente. Vamos Isso juntas aí. e até a próxima, Rê. Beijo grande. Obrigada, meninas. Um beijo. Até Obrigada, mais. gente. Até Obrigada. mais. Tchau.